Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e quero falar aqui sobre sabatina do Senado para o ministro do STF. E o que acontece? Como é que funciona? Primeiro vamos falar um pouquinho como é que funciona isso. O Jorge Messias foi indicado, né? Mas foi indicado de boca pelo Lula, tá? Isso é importante. Foi indicado de boca, não foi oficializado. A mensagem com a indicação do Jorge Messias não chegou ao Senado até agora. Até hoje, pelo menos. Hoje, quinta-feira, não chegou, tá certo? Então, pode ser que toda a antecipação do Alcolumbre, que ficou com raiva do governo porque não queria a indicação do Jorge Messias, queria que fosse o Rodrigo Pacheco, que era o indicado dele, colega senador, lá no Senado. Então, ok, beleza. Isso pode ser que toda a antecipação dele, toda a raiva dele não valha de nada porque a indicação oficialmente não foi feita. Ok, beleza, mas não é esse exatamente o assunto que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar do formato dessas sabatinas. Como é que funciona a sabatina no Senado? O indicado, a Constituição diz que o indicado ele tem que sair do presidente da República. Então o presidente da República faz a indicação do ministro do STF. E esse indicado passa por uma sabatina. Essa sabatina acontece na Comissão de Constituição e Justiça. Se ele passando, depois que ele é aprovado ou não na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para plenário e aí os 81 senadores votam para decidir se ele fica, se ele é aprovado ou não para ser ministro do STF. Até aí, beleza, isso é no papel acontece desse jeito. O que é que precisa para ser indicado, para ser ministro do STF? Notório saber jurídico. Antigamente, tem até uma história que antigamente você só tinha lá no texto, na Constituição, outras constituições, né, brasileiras, na primeira Constituição brasileira, lá atrás ainda, no início da República, você tinha somente o notório saber. Então, a expressão que estava lá era, qual é o requisito principal? Notório saber. E aí acontecia de você ter gente que não era da área jurídica. O último, aliás, em 1894, o último que foi recusado foi em 1894. Sim, todo mundo é aprovado quando vai. O último foi em 1894. Quem foi? Foi um médico. Mas um médico para o Supremo Tribunal Federal não teria que ser um jurista? Na época, como o requisito era notório saber, não tinha essa obrigação de ser alguém da área de direito. E aí o Floriano Peixoto, que era o presidente, indicou um médico amigo dele e esse médico foi recusado, ele não passou na sabatina. Depois dessa polêmica, dessa recusa do Senado lá em 1894, estamos falando de mais de 100 anos atrás, o nome mudou, a nomenclatura mudou. Então mudaram lá de notório saber para notório saber jurídico. Ok, tem que ter notório saber jurídico, isso é o principal. Mas eu vou perguntar uma coisa a vocês. Vocês já assistiram uma sabatina nos últimos anos, nas últimas décadas, vocês já escutaram, já assistiram uma sabatina de um indicado para o STF no Senado? É uma vergonha, uma coisa terrível. Basta você voltar nos últimos agora, desses últimos ministros do STF que foram aprovados, beleza, ok, tem que ter notório saber jurídico. Então, se tem que ter notório saber jurídico, o que é normal? O normal é que, quando ele vai passar pela sabatina, as perguntas da sabatina sejam sobre questões jurídicas. Então, você pergunta sobre o conhecimento jurídico dele para poder entender como é que ele pensa em relação às leis, em relação à observância da Constituição Federal, ele é um guardião da Constituição Federal. Então, até que ponto ele conhece a Constituição Federal? Até que ponto, nessa sabatina, você consegue fazer perguntas a ele que ele vai saber responder bem, vai saber responder com habilidade, demonstrar que tem realmente habilidade para lidar com os meandros, com os detalhes da Constituição brasileira. Não, as perguntas que são feitas, elas são feitas
o seguinte: você começa a sabatina, é uma vergonha. Você começa a sabatina, ao invés de perguntar sobre a Constituição e sobre aquilo sobre a capacidade da pessoa, a capacidade jurídica da pessoa, de conhecimento jurídico, as perguntas são assim: o senhor é a favor ou contra o aborto? O senhor é a favor ou contra a legalização das drogas? O senhor é a favor ou contra meninos usarem azul e meninas usarem rosa? Então, são essas perguntas que são feitas, que não são para atestar o saber jurídico, o notório saber jurídico dos que estão sendo sabatinados, mas, na verdade, servem apenas para os seus próprios grupos, para tentar resguardar os seus próprios grupos eleitorais, as suas próprias bolhas de argumentação eleitoral em relação àquele ministro que está sendo sabatinado. Ou seja, o senador ele não vai ali para atestar o notório saber jurídico do sabatinado, do indicado pelo presidente da República. Ele vai lá para dar uma satisfação para os próprios eleitores de que está cobrando as pautas, e nesses últimos tempos, infelizmente, as pautas são só pautas de costumes. Então, as pautas de costumes que ele costuma professar para os seus próprios eleitores. Então, não é sobre o sabatinado, é sobre ele próprio. É sobre ele próprio. E aí, nesse caso agora, com essa pressão toda que o Senado está fazendo em cima do Jorge Messias, que é um pernambucano, que é advogado-geral da União, talvez ele não tenha um notório saber jurídico, mas isso nós nunca vamos saber, porque a sabatina nunca é sobre o notório saber jurídico. Mas o que está acontecendo com o Jorge Messias é que o Senado, apesar de estar lá na Constituição que o papel de indicação é do presidente, o Senado queria indicar de todo jeito que fosse um senador, que fosse o Rodrigo Pacheco. E isso é um grande problema também. Se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre isso, ok, dentro da Constituição, qual é o papel do presidente da República em relação ao ministro do STF? Indicar o ministro do STF. Ele indica quem vai ser o ministro do STF. Qual é o papel do Senado? O papel do Senado é sabatinar. Então, nesse contexto, o Lula ele tem que indicar quem ele quiser. Se o Lula quiser indicar o porteiro do prédio dele, o Lula indica o porteiro do prédio dele. Agora, cabe ao Senado fazer as perguntas corretas, fazer a sabatina realmente correta para atestar o saber jurídico, o notório saber jurídico da pessoa que está sendo indicada. Se o porteiro do prédio do Lula tiver condições jurídicas, de conhecimento jurídico, de ser o próximo ministro do STF, então o porteiro do prédio do Lula vai ser o próximo ministro do STF. Mas não é o Senado que faz pressão e aprova ou não aprova de acordo com a sua vontade. Esse é o grande equívoco de toda essa conversa, de toda essa discussão que está acontecendo sobre o Jorge Messias. Esse equívoco é o que precisa ser discutido. Isso não está sendo discutido. O que nós temos é o Senado com raiva, chateado, porque não conseguiu indicar o próximo ministro do STF, quando não é o papel do Senado indicar o próximo ministro do STF, o presidente indicando alguém que é da cozinha dele, que é do quintal dele, lógico, como todos os presidentes têm feito nos últimos tempos, mas indicando, e o Senado dizendo que não vai aprovar porque não é aquele que ele gostou. Não é porque o Jorge Messias não tem notório saber jurídico, porque isso nunca foi atestado. Isso nunca foi atestado. O Senado nunca parou para discutir se o Jorge Messias tem notório saber jurídico, como não discutiu se o Zanin, que foi advogado do Lula, tinha notório saber jurídico, como nunca discutiu se o Flávio Dino tinha notório saber jurídico, como nunca discutiu se o Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, tinha notório saber jurídico, porque o Mendonça ele foi indicado porque era terrivelmente evangélico, não sei se vocês lembram disso. E quando ele vai para a sabatina, o notório saber jurídico dele não foi avaliado se ele era terrivelmente evangélico ou não. E aí você tem depois as indicações de Lula que também nunca foram avaliadas do ponto de vista do notório saber jurídico.
Então, o Senado está equivocado, o Lula está equivocado quando Lula e todos os presidentes, o Bolsonaro também estava, todos os presidentes estão equivocados quando indicam pessoas de sua própria confiança ao invés de indicarem aqueles que têm notório saber jurídico. E o Senado está equivocado quando aprova ou desaprova de acordo com a simpatia ou antipatia política, ao invés de estar atestando o notório saber jurídico, que é isso que deve realmente nortear o trabalho dos senadores, e não raivinha política ou acordos políticos, articulação partidária, como tem sido feito. E aí, depois de tudo isso, é nesse cenário que se quer cobrar um STF que tenha realmente um perfil técnico e jurídico. É mais ou menos como você colocar vários jogadores de basquete num time de futebol e depois cobrar que eles não peguem a bola com a mão. Fica difícil. Este é o JC para ouvir análise. Eu agradeço a você pela audiência. A gente está aqui de segunda a sexta discutindo assuntos de relevância de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.